Presta atenção no que eu vou falar. Vou fazer só uma pergunta para você. Não quero que você responda essa pergunta em voz alta. Eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo. Eu estou muito sensível ao Espírito Santo agora, nesse momento aqui. Não olha para mim como homem, mas olha para mim agora como instrumento de Deus para te abençoar. Nesse momento, eu sou um instrumento de Deus, eu sou voz de Deus, sou porta-voz de Deus para transmitir um recado. Eu vou te fazer uma pergunta, está preparado para ouvir? Como você tem carregado a presença de Deus dentro de você? Pensa aí. Porque eu tenho que te falar uma coisa. Teve um cabeça de bagre aí na internet que falou assim: vocês crentes são tudo imbecis. Vocês ficam dentro dessas igrejas aí, ouvindo homens, dando aí sua vida, seu dízimo, seu dinheiro a essas igrejas. Aí ele leu o versículo que diz lá assim: Deus não habita em templo feito por mão de homens. E é verdade, está na Bíblia isso. Mas quem disse que Deus habita no templo, na igreja, nas paredes? Que imbecil. Quem disse que Deus habita na placa de uma igreja? Que o dia que Ele vier buscar um povo, que é a sua noiva, Ele vai vir falando: eu quero agora chamar os irmãos da igreja, a plenitude da unção de Cristo. Quero chamar os irmãos da Assembleia. Quero chamar os irmãos da Renascer. Quero chamar os irmãos da Batista. Quero chamar os irmãos da Universal. Quero chamar os irmãos não sei da onde. Ele vai vir buscar a sua noiva. A sua igreja é a noiva, não é a placa. Então Deus não habita em paredes. Ele habita em pessoas. Aí eu pergunto, como que você está carregando a presença de Deus dentro de você? Porque Ele não habita na cadeira, Ele habita dentro de você. Porque a igreja não é as cadeiras, a igreja somos nós. Quando nós se juntamos aqui, nós formamos a igreja. Quando nós se juntamos aqui, nós somos a igreja. Então, quando eu saio daqui, eu tenho que continuar sendo a igreja. Aqui dentro eu sou um filho. Quando eu sair lá fora, eu tenho que continuar sendo o que, igreja? O filho. Se eu estou cheio aqui dentro do Espírito Santo, de coração aberto, quem sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar? Essa presença tem que estar na sua casa também. Essa presença tem que andar com você na rua. Essa presença tem que estar com você aonde quer que você vá. Porque o Espírito Santo, repito, ele não fica aqui dentro esperando você voltar no próximo culto. Ele anda em você. Ele está em você. Ele dorme com você. Ele acorda com você. Ele come com você. Ele está com você 24 horas. Claro, se você for uma companhia agradável para Ele. Porque ninguém quer ficar do lado de gente desagradável. Você quer? Você fica do lado de gente que só fala palavrão? Você fica do lado de gente que mente? Você fica do lado de gente que briga? Você fica do lado de gente violenta? Você fica do lado de gente, pessoal, que só fica fumando o dia inteiro? Bebendo? Se prostituindo? Você fica? Se você não fica, quanto mais o Espírito de Deus. Então você tem que começar a entender isso. Então o meu corpo é templo do Espírito Santo. E esse templo precisa ser respeitado. Eu preciso aprender a cuidar do meu corpo. Eu preciso aprender a cuidar da minha mente. Eu preciso aprender a cuidar de mim. Porque afinal de contas o meu corpo é a hospedaria do Espírito Santo. E se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido da minha mente, não cuido da minha alma, não cuido do meu coração, o Espírito Santo, tinha que falar a verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai se retirar. Aí tem gente que se engana. Você sabe qual que é o maior engano? É a pessoa achar que só pelo fato dela estar aqui dentro da igreja, Deus já está na vida dela. O que diz se eu estou dentro da presença de Deus, que Deus é comigo, aonde quer que eu vá,
é a minha conduta em qualquer lugar que eu irei estar. É as minhas palavras, é as minhas ações, é as minhas atitudes. Aí Paulo chega aqui aos Coríntios, no capítulo 3. Pega isso para você. E no versículo 16, ele fala assim: não sabeis vós que sois o quê? O templo de Deus, e que o Espírito de Deus faz o quê? Habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, não sou eu que estou falando não, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Diga glória a Deus, pessoal. Então eu tenho que cuidar de mim. Como que é que você está carregando a presença de Deus, hein? O templo é você. A gente tem que tomar muito cuidado. O diabo trabalha demais para você expelir o Espírito Santo da sua vida e absorver as coisas do mundo. Isso eu não estou falando assim para você que de vez em quando você não fica chateado com algumas coisas. Porque chateado a gente fica, porque a gente é ser humano. Chateado até pode, mas magoado não. Quem está pegando o Espírito aí, diga amém. Às vezes a gente fica, pastor, é normal ficar bravo de vez em quando. A Bíblia chega a dizer que você pode até se irar. Irai-vos, mas não pegueis. A gente pode até ficar irado com certas coisas, porque tem coisa que às vezes acende a nossa ira, não é, pessoal? Mas a gente não pode me dar lugar ao pecado. Trazer a ira como uma revolta. Aí aquela revolta se transforma em ações demoníacas dentro de nós. A gente não está percebendo, mas a gente está deixando o Espírito Santo ir embora pelo ralo e estamos assumindo uma identidade que não é a nossa, que é a do mundo, que é a do diabo, que é das coisas dessa terra. Aí o fato de eu estar aqui dentro não quer dizer que eu estou com Deus, que eu posso estar fazendo muita coisa lá fora que está mandando Deus embora da minha vida e eu não estou percebendo isso. Eu vou te mostrar aqui homens que não cuidaram do templo, e quando a gente não cuida, a gente perde a presença de Deus. Você quer ver? 1 Samuel capítulo 16. Vou começar aqui agora. O primeiro homem dessa manhã, 1 Samuel capítulo 16. Quando você não cuida do templo, você começa a perder a presença. E eu vou falar, a presença de Deus, às vezes a gente pode achar que ela está com a gente agora, mas se eu não vigiar, ela sai, só que ela não dá um aviso não, viu? Ela não dá um aviso, não existe um alarme para dizer assim, eu estou indo embora. Quantas pessoas tem muita gente vivendo assim, está vivendo uma vida do jeito que ela quer viver, e ela acha que Deus ainda é com ela. Do jeito que eu sou, Deus me ouve. Quem já viu gente falar isso? Do jeito que eu sou, Deus me entende. Deus nunca me abandonou. Mesmo eu fazendo tudo isso, Deus nunca me deixou. É que nem eu fico... tem coisa que é bizarra, né? Tem coisa que é absurda mesmo. É absurda. É bizarro o negócio. É que nem tem uma irmãzinha aí na internet aí que foi irmã, nossa, agora não é mais. Agora tá escancarada aí na internet aí. Vou falar só o sobrenome dela, se você souber, sabe quem é? Aurac. Deus tirou da sombra da morte. Deus livrou, arrancou lá do fundo do poço. Tirou das garras do diabo. Resgatou. Testemunho forte. Aí minha esposa pegou e falou assim pra mim, essa mulher nunca teve a presença de Deus. Eu falei, eu discordo dela. Ela teve, mas ela perdeu. Porque para sair de onde ela saiu, só Deus para tirar.
Só que tem aquela coisa que a pessoa não percebe e não sabe, ou talvez não tenha o conhecimento, mas tem gente que até tem, outros que não tem. Quando eu me entrego a Deus e o Espírito Santo vem sobre a minha vida, as águas dele passam por mim, eu sou selado por ele, mas eu não sou um expert em vigiar, porque a Bíblia não manda você orar em todo o tempo, a Bíblia manda fazer o contrário, ela manda você vigiar em todo o tempo. A Bíblia fala vigiai e o quê? Tem muito crente que é o contrário, ele ora muito, mas vigia pouco. Ele fala que ele é de oração, eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite, eu oro de madrugada. Mas o que adianta orar tanto e o palavrão não sai da boca? Que adianta orar tanto, mas você tem mágoa no coração? Você tem ódio da pessoa? Pastor, como é que eu sei que eu tenho mágoa de alguém? É simples, quando toca o nome da pessoa, como é que vem na sua mente? Quando a pessoa aparece na sua frente, o que acontece com você? As pessoas na minha frente, aí começa a ficar assim, tremendo as pernas, até o dente começa a ficar assim, minha respiração muda. Você tem mágoa, você não percebeu ainda. Aí tá lá de joelho lá, Deus! Não adianta não, a presença de Deus já foi embora faz tempo. E sabe quando a pessoa vai perceber? Quando já é tarde demais. Porque aí vai vir um demônio, aí ele já não vai vir com capa, aí ele já vai vir na realidade dele, o que ele é de verdade e o que ele vem fazer na vida do ser humano. O que ele vem fazer na vida de todo homem? Aí ele vem com o ataque final. Aí a pessoa fala, meu Deus, o senhor está permitindo acontecer isso comigo por quê? É porque a presença de Deus já não está mais com você, faz muito tempo. Aí vem uma má notícia, vem um diagnóstico, vem isso, vem aquilo, e a pessoa fala, como pode? Deus não está me livrando. Por que não está livrando? Manutenção do tempo está atrasada. Manutenção do tempo não está em dia. O tempo está bagunçado. E Deus não fica em casa bagunçada. Grava isso! Deus não fica em casa suja. Deus não mora em lugares em que Ele não é bem recebido. Você fica feliz de estar numa casa na qual você não consegue ser bem recebido? Você fica muito tempo lá? Se você sentir que a recepção está meio estranha, o que você faz? Você vai embora. E por que o Espírito Santo tem que ficar? Ele é santo. Ele fala, sede santo, porque eu sou santo. Então o nosso tempo tem que ser o que, igreja? Como diz essa palavra que nós acabamos de ler. Gente, vamos acordar. Se a gente não tiver a presença de Deus na nossa vida, nada vai para frente. A coisa não vai fluir. As coisas não vão andar. A gente está muito preocupado em sabe, adiantar nosso lado aí fora, e nós não estamos muito preocupados com a nossa vida espiritual mais. E quem mostrou claramente isso para mim foi a pandemia. A igreja era uma antes da pandemia, agora após a pandemia a igreja é outra. Eu estou brincando? Estou falando besteira aqui? Eu me lembro como estava a igreja em 2019. E olha como está hoje. 2019 a igreja era outra. Mas não é só aqui. Isso está em todo o mundo. Está geral. Em 2019, só para você ver como que o negócio é sério. 2019, aonde é que você via umas megas academias abertas no térreo como você está vendo hoje? Você via isso em 2019? Você percebeu como está abrindo tanta academia? E não é academia pequena não, é academia enorme, que toma conta de uma esquina toda. Abriu uma na Marechal Tito e agora toma conta da esquina inteira. Todo lugar tem academias gigantescas. Você pensa que elas estão vazias? Elas estão lotadas. Mas sabe por quê? Porque o ser humano tem medo de morrer. Porque a pandemia apresentou para o ser humano o quê? Esse vírus que apareceu matou muitas pessoas porque tinha uma vida sedentária. Então essas pessoas que tinham uma vida sedentária, elas morreram. Por quê? Porque não tinha, né? Não tinha uma vida ativa. Olha o que o diabo criou, olha a estratégia.
Então agora você tem que pensar em cuidar do seu corpo. Só que não adianta nada eu cuidar do meu corpo e esquecer a minha alma. Não adianta querer cuidar de um lado e deixar o outro. Isso foi estratégia de Satanás. Tirou o povo dentro da igreja e colocou dentro dessa academia. Agora está todo mundo preocupado com o corpo. A estética, a saúde em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar, tudo em primeiro lugar. E Deus ficou com o resto. Só que eu te falo, Ele não vai ficar em templo que não tem manutenção. Não vai. Só que na hora que o bicho pegar, vá atrás do personal lá, trainer. Vai lá. Quando o bicho pegar, quando a coisa ficar apertada, procurem lá quem tirou você da presença de Deus, para ver se Ele vai te ajudar. Não vai. Gente, vamos acordar. Com isso, vocês não perceberam, mas o diabo, Deus fez um desenho aqui na minha cabeça, já me mostrou tudo. Com isso aumentou os casos de suicídio. Você não percebeu não? Faz uma pesquisa no Google, quantas pessoas se mataram de lá para cá. Sabe por que se mataram? Porque olha para mim, é como o Salomão fala na palavra, né? Que em várias partes das palavras que ele escreveu, vários dos livros que ele escreveu, Salmos, ele pegou um pouco de Salmo, pegou Provérbios, pegou Eclesiastes. Principalmente nas cartas eclesiásticas, ele fala muito isso, nas cartas eclesiásticas. Ele fala o seguinte, que tudo que enche o ego do homem é vaidade. É vaidade, é vaidade, é vaidade. Então quando a vaidade aflora, e não é vaidade, não é só exercício físico não é só atividade física não, é vaidade também só pensar em dinheiro, pensar em trabalho, pensar, sabe, em ganhar, e deixa a alma pobre. Aí quando a alma começa a ficar vazia, vem os problemas, porque os problemas vão vir mesmo. Aí vem a depressão, aí a pessoa procura, né, ajuda psicológica. Eu vou falar pra você, eu tive uma infância tão difícil, eu e meu irmão tá ali, ele sabe isso. A infância que eu e meu irmão tivemos, a educação que a gente teve, a estrutura familiar que a gente teve, eu falo pra ele direto, mas nós era pra ser 2 bandidos. 2 psicopatas. É sério? Não é? Era pra ser 2 malucos. Pergunta pra mim qual foi a vez que eu e ele foi pro psicólogo. Qual foi a vez? Você sabe quem foi meu psicólogo? Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda a tribulação. Assim. Meu psicólogo foi o Espírito Santo, que estava lá na minha mente, ali, ó, falando comigo, estava me acolhendo. Gente, olha para mim, o homem não é nada sem o Espírito Santo. O homem não é nada sem Deus. E o homem está trocando Deus, essa nossa época aqui está trocando Deus por qualquer coisa. Está deixando Deus de lado qualquer coisa. Olha, estão colocando prioridades em cima de prioridades, mas Deus está ficando em último lugar. Por isso você está vendo essa geração que está vindo com uma fraqueza terrível. São fracos de mente, são fracos de coração, são fracos de alma. E o diabo está gargalhando demais. Eu estou aqui pregando para você, mas eu sinto, no mundo espiritual, a gargalhada que o cão está fazendo na vida de muita gente. O diabo está rindo da cara de muita gente. O diabo está desperdiçando, meu irmão, olha para mim, desperdiçando ódio, destilando veneno, e está cheio de gente absorvendo tudo isso. Só que você cheio de ódio, cheio de veneno, o Espírito Santo não vem. Não vem. Aí, olha, pastor, é incrível o que eu vou falar. Porque uma pessoa já está acostumada a não dar manutenção para o templo, então o que acontece? O momento que ela vem para o culto é o momento que Deus tem para falar com ela. É o momento que Deus tem para tratar com ela. É o momento que Deus tem para limpar ela. Mas ela tem mais tempo para o mundo do que para Deus. Então Deus trata aqui, mas o inimigo tem muitas horas lá fora para sujar lá. Aí você percebe que as pessoas só vêm para a igreja assim agora. Ai,
Vamos pro shopping? Eu falo isso porque eu vou pro shopping. Eu gosto de ir pro shopping. Quem não gosta de ir pro shopping? Quem não gosta de comer fora de vez em quando? Quem não gosta de passear? E eu fui pra praia semana passada. Que gostoso. Vou falar que foi ruim? Foi bom? Precisa, não é? Isso é pecado? Não. O problema é que a gente está deixando muitas das outras coisas tomarem conta do nosso tempo e as coisas de Deus estão ficando para o segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Vamos pra praia, que alegria. Vamos pro shopping, que gostoso. Vamos passear aqui. Vamos pra igreja. Acho que tem culto, né? Aí vem pra igreja. Chega aqui, meu, parecendo um defunto, morto. Levanta a mão. Adora. Aí depois, quando o Espírito Santo começa a entrar, é igual o Vale do Seco, né? Chega mortão, chega igual... Vai levantando, né? Vai levantando. Por isso que quando eu subo aqui no altar, quando eu vejo que o negócio ainda não tá bom, eu falo, vamos lá, Jesus, vamos quebrar, cara, vamos quebrar. É o tempo que o senhor tem, então vamos lá. Por isso que meu culto demora. A pessoa vai, pastor, demora para o seu culto, é lógico. Você tem mais tempo pro mundo e quer ter culto de quê? De 1 hora para entrar frio e sair congelado daqui? Porque na academia você fica 1 hora e não percebe, né? Na casa do vizinho falando mal dos outros, você vê quanto tempo, hein? Diga, fala a Deus. Ô Jesus, me ajuda a pregar a tua palavra, Senhor. Ô geração difícil! Aí eu chego, eu subo aqui, né, tem uns irmãos, tem uns que já estão na presença, né, mas tem uns que estão lá assim. Olha pra unha. Nossa, tem que ir pro salão. Limpar minha unha, cutícula tá fora. Olha pro relógio. Acho que o pastor vai entrar aí. Olha pro chão. Aí enquanto eu não vejo a igreja pegando fogo, eu não paro. Se deixar um dia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar 3 horas orando. Vamos ver se vocês aguentam. Eu quando entro no fogo aqui, se ninguém me segurar aqui, eu vou embora. Eu vou embora porque eu já não estou com o pé aqui mais. Já estou com o pé na sala. E quando eu vou para a sala, não quero sair não. Não dá vontade de sair. E tem gente que fica olhando para a hora. Olha para isso. Gente, olha pastor. Você precisa cuidar desse templo. Como está a manutenção desse templo? Esses camaradas que eu vou falar aqui não cuidou do templo. Não vigiou. Sabe quando eles perceberam que a coisa ficou feia? E todo mundo é assim, não é só eles, é todo mundo. Só percebe que o Espírito Santo voa embora quando 1 Samuel capítulo 16, quem achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. Vocês acharam mesmo, pessoal? Versículo 14, vamos lá. Diz agora: e o Espírito do Senhor fez o quê? Se retirou de Saul. E o que aconteceu quando o Espírito Santo foi embora? E o assombrava um espírito mau. Do que, igreja? Da parte do Senhor. Eu vou explicar isso para você entender. Então você fala assim, nossa, peraí. O Espírito do Senhor foi embora e se retirou. Daqui a pouco vem um espírito mau da parte do Senhor. Como assim da parte do Senhor? O Espírito de Deus tem uma parte mal também? Não, não é isso. É que quando o Espírito Santo sai, ele cruza o braço. Aí entra o que em cena? O diabo. Por que da parte do Senhor? Porque Deus deixou, Deus autorizou, Deus cruzou o braço na vida daquela pessoa. E é assim, quando ele não é bem-vindo no tempo, quando ele não está tendo, olha pastor, não está tendo honra, não está tendo glória, não está tendo espaço, ele cai fora. Aí entra o espírito que você deu brecha. Porque o diabo hoje não precisa de muita coisa não, é só uma brechinha mesmo. Por uma brechinha, o Espírito Santo vai embora e pela mesma brechinha o inimigo entra. Só que tem uma coisa que eu preciso falar. Por que eu toquei no assunto da URAC? Porque a Bíblia diz o seguinte, que quando o Espírito Santo sai do corpo de uma pessoa, a Bíblia diz que o demônio que estava naquele corpo, ele volta. Mas ele não volta sozinho. O que ele faz? Vamos lá, o que ele faz? Ele traz 7 espíritos piores do que ele. E ele volta para a sua morada antiga. Então o estado da pessoa se torna muito pior do que o primeiro. Então a tendência da pessoa é piorar cada vez mais. Só que olha que negócio forte que eu vou te falar agora. Isso você não vai ouvir em universidade, você não vai ouvir em academia, você não vai ouvir em empresa, em escola, não vai ouvir isso em lugar nenhum.
mal visto aqui na igreja, na presença de Deus. Quando entra 7 demônios, aí a pessoa começa a ver que a coisa ficou feia, o que ela faz? Ela vai buscar Deus. Tem uns que conhecem o caminho e volta. Mas aí que entra, o diabo já sabe o caminho de ir e voltar. Ele já sabe o caminho. Então a pessoa continua vindo para a igreja, mas ela não faz uma coisa. O que ela não faz? Ela não tapa a brecha que foi aberta. O mal é esse. Ela fica na igreja, mas ela não tapa a brecha que abriu. Ela continua com aquela brecha lá. Ela ouve a palavra, deixa a brecha. Ela vem à igreja, mas ela deixa a brecha. Ela vem na quarta, mas a brecha está lá. Ela vem na sexta, mas a brecha está lá. Ela vem no domingo, mas a brecha está lá. Então não adianta, por aquela brecha, o que está acontecendo? O Espírito Santo está indo embora e o diabo está vindo, traz 7 hoje, depois ele traz mais 7. Depois ele vem e traz mais 7. Depois ele vem e traz mais 7. E quando você vai ver, a pessoa está cheia de demônio, está até com a legião já. É que nem eu peguei uma vez uma ex-obreira para expulsar o demônio. E eu até falo, os piores demônios que existem é ex-obreira, ex-pastor. Esses aí são os piores demônios que tem. Por que eles são os piores? Porque essas pessoas um dia experimentaram das águas do Espírito, fizeram a obra de Deus, aí saíram para viver o mundão lá fora, para fazer a vontade do cão, do diabo. Então o diabo tem ódio dessas pessoas, porque essas pessoas lá atrás botaram fogo neles, essas pessoas fizeram a obra, e o diabo odeia quem faz a obra de Deus. Então quando ele tira uma pessoa dessa do caminho, meu amigo, não é um demônio só que vem não, é uma legião inteira. É ser que são os piores demônios que tem, são essas pessoas, porque são os ex são os piores demônios que ficam neles, é nos ex. Pode observar, ex-marido, ex-esposa, ex-funcionário, ex-obreiro, tudo que é ex, pode falar, pode prestar atenção. São os piores demônios que ficam neles. São os piores. Porque eles são cheios de mágoa. Estou mentindo? Cheio de ódio, cheio de razão, cheio de ego, cheio disso, cheio daquilo. E aí o que vai acontecendo com eles? Vão só acumulando. Aí eu posso falar português? Eles viram acumuladores de demônio. E pode observar, eles são os mais difíceis de libertar. Porque para libertar eles têm que querer muito. Mas o diabo tira o querer deles também. E é muito triste o que eu estou falando aqui. O diabo tira o querer deles de se aproximar de Deus. Põe neles complexo, revolta. Coloca neles aquele pensamento. Eu já fiz tudo isso. Eu já fiz, não vou fazer mais. Eu já fiz, fui ferido, já fui machucado. O demônio põe na mente dele que ele não pode fazer mais, porque não é mais o lugar dele, não é mais o território dele. Aí acabou, irmãos. Se a pessoa morrer assim, desculpa falar a verdade, já tem um lugar, o inferno. O inferno já está preparado. E se morrer desse jeito, pode gravar, o inferno já está preparado. Gente, quando o Espírito de Deus saiu de Saul, o demônio entrou. O Saul não conseguia, se você conhece a história, o Saul nem dormia de noite mais. Toda pessoa que tem demônio, ela não dorme de noite. Toda pessoa que tem demônio, ela não tem paz em casa. Toda pessoa que tem demônio, ela tem medo de sair na rua, ela tem medo de tudo, ela tem medo do escuro. Ela tem muita preguiça. Mas não é uma preguiça qualquer, é muita preguiça, é muita. Quantas pessoas que eu já cheguei na casa suja, não que eu vou lá para reparar, mas tem coisa que não dá. Uma louça de 1 quilômetro, roupa dessa altura assim, para lavar. Aí chega assim, pastor, eu não sei o que acontece, eu não tenho ânimo para lavar roupa, eu não tenho ânimo. Vamos falar a verdade, senhora, a senhora não tem ânimo para mais nada aqui dentro. Quando a gente vai orar, quem está lá? O diabo. Gente, acorda. O que eu estou falando aqui para você é real. Se você não cuidar do seu tempo e fechar as brechas, vai ficar acontecendo isso toda hora. É o Espírito Santo entrando e saindo, e demônio entrando e saindo. Só que o demônio, eu tenho que te falar a verdade, eles nunca vão voltar na mesma proporção. Eles sempre vão voltar 7 vezes piores.
Aí a pessoa vai piorando. O passar do tempo vai mostrando isso. A vida da pessoa vai regredindo. Vai regredindo. E eu tenho vários exemplos aqui para te dar. Olha um outro aqui, Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. Talvez esse versículo aqui é um dos mais terríveis também da Bíblia. Juízes capítulo 16. Quem está precisando de ajuda aí? Levanta a mão, só Deus ajuda você. Vê lá, pessoal, quem está precisando de ajuda. Juízes capítulo 16. Quem achou aí, diga glória a Deus. Essa história é bem conhecida por nós, né? Muito triste. Sansão, o grande juiz, julgou o povo bastante anos, hein? 40 anos. Tinha uma promessa linda de Deus. Narizeu separado desde o ventre da sua mãe. Nasceu debaixo de uma aliança com Deus. Aí cresce, né? Tudo que é pequeno cresce. Tudo que é pequeno cresce. Lucas está aqui. Era pequenininho. Olha o tamanho que tá. Me passou. Tudo que é pequeno um dia cresce. Mas não é só gente que cresce, não. Sentimento. Coisa ruim. Tudo cresce se você não cuidar. Tudo. Quando estava ali pequeno, obedecia o pai, obedecia a mãe. Depois que cresce, não quer mais ouvir ninguém. O pai chegou e falou para ele assim: ô moleque, você é separado para Deus. Você nasceu debaixo de uma aliança, de um propósito. Você é um instrumento na mão de Deus para destruir os filisteus. Aí ele cresce e se apaixona por uma filisteia. Aí chega no pai e fala: pai, conheci uma moça linda, maravilhosa. O diabo nunca vai tirar o Espírito Santo de você com porcaria. Ele sempre vai colocar uma tentação na mesma altura, no mesmo nível, para poder fazer você se perder. Lembra Jesus lá no deserto, sendo levado lá no pináculo do templo? O diabo levou ele lá para cima, falou para ele assim: ó, tá vendo todo mundo? Porque lá do pináculo dá para ver tudo. Se você se prostrar a mim, eu faço esse povo todo te adorar. A única coisa que eu quero é que você desista. Em português, claro, estou conjecturando aqui, mas é o que ele quis falar para Jesus. Desista dessa doideira de entregar sua vida por eles. Eu faço eles te adorar sem você se entregar. A única coisa que eu quero é que você se prostra a mim e me adora. O diabo sempre vai trabalhar assim, igreja. Ele sempre vai te fazer uma proposta que vai mexer com você. A proposta do diabo não é ruim. Aponta para o irmão lá para abençoar e fala assim: que Deus vai te apresentar nunca vai ser ruim. É coisa que a sua carne gosta. Porque a sua carne, ela não é espiritual. Desde quando essa carne aqui é espiritual? Nunca. A Bíblia fala que a carne, ela luta contra o espírito. São inimigas. Você tem que vigiar e parar de dar alimento para a sua carne. Que se você continuar alimentando a sua carne vai te matar. É a carne que não quer que você venha para os cultos, fazendo você fazer outras coisas. É a carne que não quer que você ora. A carne que faz você dormir sem orar, acordar sem orar. Faz você ter uma vida sem comunhão com a palavra, sem comunhão com Deus. A carne que não deixa você ler a Bíblia. É a carne que não deixa você pegar firme com Deus. É a carne. Mas aí você não vigia. Aí o Sansão pega e fala pro pai assim: não, pai,
essa mulher é linda. Ele falou bem assim pro pai dele: essa mulher agrada os meus olhos. E nem tudo que agrada os nossos olhos é de Deus, viu? Nem tudo que é bonito é de Deus. A gente tem que vigiar o que está agradando os nossos olhos. Eu pergunto: o que é que agrada aos seus olhos? Toma cuidado. A ver o que está agradando os seus olhos está te tirando da presença de Deus. Ó, Juízes capítulo 16. Quem achou, diga amém. Versículo 19. Ó, então ela, a bonitona, a cheirosona, ah, pai, essa mulher linda, o que ela fez? Fez dormir sobre seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele, o que é, igreja? E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertou do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como antes e me livrarei, porque ele não sabia, lê para mim, que o Senhor já tinha se retirado dele. Isso é triste. É como eu falei, o Espírito Santo não vai te dar um alerta: oh, estou saindo, estou indo embora. Não, é você que tem que ter a percepção do que está tirando você da presença. Você que tem que perceber o que está tirando você da presença. Ó, o Espírito Santo foi embora. O Espírito de Deus foi embora. E na hora que ele precisou usar a força, que é o que ele tinha, que vinha de Deus, cadê a força, pessoal? Olha o que aconteceu sem a força. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e fizeram a primeira coisa. O que fizeram? Lhe arrancaram os olhos, fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andavam ele moendo no cárcere. Não, ninguém encostava no Sansão, ninguém pegava no Sansão. Mas quando a força foi embora, quando o Espírito Santo foi embora, o que aconteceu? Primeira coisa que os filisteus fizeram: arrancou os 2 olhos dele. Ele não falou que os olhos dele estavam sendo agradados pela Filisteia? Perdeu os 2 olhos. Prenderam ele, amarraram ele, e ele não conseguia sair. Ficou lá amarrado. É isso que eu quero para a minha vida? É isso que você quer para a sua vida? Aí eu pergunto para a igreja: o que é que você está alimentando? Teu espírito ou tua carne? Agora pastor, e que época que nós estamos vivendo, hein? Agora nós estamos vivendo essa época aqui, ó, 2 Samuel capítulo 6. Essa época que nós estamos vivendo, ó. Essa é a época que nós estamos vivendo. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel 6. Olha que forte isso aqui agora. 2 Samuel capítulo 6. Por que eu estou falando que nós estamos vivendo essa época? Porque as palavras que as pessoas falam hoje encaixam direitinho com o que aconteceu com o que eu vou ler agora. Quando Davi foi sentar no trono, no lugar do Saul, que quando o Espírito Santo se retirou do Saul, o Saul não teve mais jeito. Não teve mais jeito. E geralmente é assim: quando o Espírito Santo sai, o homem se perde. Para o Espírito Santo voltar, aí que eu falo, é muito sacrifício. E tem gente que não está preparado e nem disposto para pagar o preço. Eu falo isso porque eu já saí. Eu vou falar para você que nunca saiu, nem quer experimentar isso. Porque sair não é brincadeira. Não é brincadeira sair. Sair não é brincadeira, não. Eu posso te falar porque eu experimentei isso na minha pele, o que é sair. Quando eu saí, eu tinha 20 anos. 19, 20 anos. Quando eu saí, e o Espírito Santo, saiu de mim. Eu tinha 19, 20 anos.
Eu não tenho nem como te falar o quanto de demônio que eu expulsei até os meus 19, 20 anos. Assim, diante do Espírito, eu estou em cima do altar. Eu expulsei demônio de muita gente. Porque eu trabalho com libertação desde adolescente. Então você imagina o que eu estou te falando. Imagina o que eu estou te falando. Meu irmão está de prova ali. Eu comecei a fazer a obra, eu tinha 14 anos. Então você imagina quantos demônios eu expulsei. E eu trabalho com libertação desde os 14 anos. Então imagina, quando deu 19 anos, o Espírito Santo saiu de mim. Por quê? Porque eu não vigiei. Aí ele se retirou de mim. Gente, eu sei o que é estar longe de Deus. Eu sei. Eu sei o que é. Aí eu fiquei fora 4 anos da presença de Deus. 4 anos. E nesses 4 anos, eu desenvolvi vários problemas. Vários e vários problemas. E desses problemas que eu desenvolvi, um desses já estava me levando para as trevas já, porque eu entrei num estado de depressão muito grande. Eu sei o que é depressão pós-adolescência. Na adolescência, a gente e meu irmão não tivemos, mas pós-adolescência eu tive. Por quê? Porque eu fiquei doente, travado numa cama. Gente, mexer com a saúde mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Só quem já teve uma doença grave aí pode dizer o que é. Você falar que você fica bom da cabeça, mentira, não fica. É que nem eu estava vendo uma história de um cara, os dois foram pescar, dois homens foram pescar, colocou lá a isca no barco, pegou a vara, colocou o peixe no barco, colocou peixe não, isca, vara, colocaram gelo, caixa de gelo, e os dois saíram para pescar. Aí eles foram em alto mar. Daqui a pouco o motor do barco não funcionou mais. Não ligava mais o motor. Não ligou mais. O barco ficou à deriva no mar. Sabe quanto tempo os caras ficaram no mar? Mais de 4 meses. Sem nada. Nada no barco. Nada. Eles tinham uma faca, um anzol, não tinha mais isca, porque já tinham gastado tudo. Aí as ondas vieram, aquelas ondas fortes da noite, perderam um monte de coisa no meio do caminho. No final da história, o cara ficou com uma faca. O outro do lado morreu, porque não aguentou. Hipotermia, fome e tudo mais. Morreu no barco. Teve que jogar no mar. Ele começou a feder lá no barco. O que ficou vivo, sabe do que ele se alimentava? Parece que é conta de conversa de pescador, mas é a realidade. Ele se alimentava, porque ele não tinha mais como pescar, porque não tinha mais isca, não tinha mais nada. Ele se pescava das tartarugas marinhas. As tartarugas subiam para poder respirar, ficava ali. Era a hora que, como elas são lentas, né? Ele pegava elas lá, matava e comia a tartaruga. Água só da chuva. O cara ficou 4 meses dentro do barco. Aí acharam ele depois de 4 meses. Magro. E aí eu pergunto para você, depois de 4 meses dentro do barco, no mar, como está a cabeça da pessoa? Esse testemunho que eu estou contando é de um homem que ele chegou e falou assim: se não fosse o Espírito Santo, eu nunca mais ia voltar a ser uma pessoa normal da vida. Que ele começava a dormir de noite na cama, ele sentia o balanço do barco. E na madrugada, o barulho do mar não saía da cabeça dele. Imagina você ficar 4 meses dentro do mar, ouvindo o mar, o tempo todo. Aquele barulho. Ele ficou em casa por muito tempo, ouvindo o barulho do mar na cabeça. Não conseguia. Gente, eu vou falar para você, quem chega no fundo do poço, como eu cheguei, e muitos já chegaram, é só o Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo, a pessoa não volta. É só a presença de Deus para trazer a pessoa de volta. Senão a pessoa não consegue nunca mais ser uma pessoa normal. E o diabo ele luta todos os dias para traumatizar você. Para fazer você viver em função do problema dele. Diga, está amarrado. Diga, eu não aceito na minha vida. O diabo talvez está aqui, eu estou pregando aqui, estou falando com muita gente aqui que o diabo está traumatizando você.
Ele coloca pensamentos. Pastor, como é que eu sei que o diabo está tentando me traumatizar? Simples. Você está durante o dia e você não tira da cabeça o que está acontecendo. Você acorda pensando no que está acontecendo. Você dorme pensando no que está acontecendo. Você trabalha pensando no que está acontecendo. Então você percebe que o diabo está traumatizando você. Gente, isso é muito profundo que eu estou falando aqui. São brechas que nós vamos abrindo e o Espírito Santo vai saindo pelo outro lado. Acorda. Acorda porque eu estou falando aqui. É muito sério o que eu estou falando aqui. E hoje tem muita gente brincando com Deus aí, brincando de ser crente, brincando de igreja, brincando que está servindo a Deus. Mas o diabo não está brincando com você. O diabo não está brincando. O diabo quer a sua alma, ele quer a sua vida. E para isso, ele vai usar o que ele tiver que usar para destruir você. Seja o que for, ou quem for, ele vai destruir. O que eu tenho que fazer, pastor, para poder sair de tudo isso? Fazer o que Davi fez. O que Davi fez? Ele viu tudo que aconteceu com Saul. Ele viu, ele testemunhou. O Saul se arrebentou. O Saul se perdeu. O Saul perdeu a presença de Deus. O Saul saiu do foco daquilo que Deus tinha para ele. Que irmão, olha para mim. Saul profetizava. A Bíblia chega a dizer que Saul era belo, do alto da cabeça ao do pé. A palavra chega a dizer que não tinha homem mais belo na época igual o Saul. Onde está escrito isso? Procura na sua casa depois lá. Lê lá. Começa lendo lá a partir do capítulo 11 de 2 Samuel. Você vai ver lá que Saul era um homem belo, lindo, forte. Ele profetizava. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele viu o que aconteceu com Saul. O que ele falou? Eu não quero isso para mim. Ele percebeu. Qual foi o erro de Saul? Saul quis reinar sem a presença de Deus. Quer reinar? Quer ser uma bênção? 2025 está chegando aí. Quem quer um 2025 vai abençoar? Levanta a mão. Não tem como ter um 2025 longe da presença. Não tem como ter um 2025 feliz sem a presença. Não tem. Não tem como a gente vencer sem Deus. Não tem como vencer. Não tem como chegar. O que Davi fez? Não, eu não vou reinar sem a presença. Aí ele fez o seguinte, capítulo 6, versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo, de Balaá e de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam o quê? Pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abriu a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como me virá a mim a arca do Senhor? O que Davi fez? Eu não vou reinar sem a presença. Eu não vou reinar sem Deus. A arca, olha para mim, dentro da arca continha o que dentro da arca? A presença de Deus. O próprio Deus estava ali dentro daquela arca. Só que tinha um jeito certo de levar. A arca se levava com 4 pessoas. Davi estava levando com quantas? Com 2. O que eu entendo com isso? Eu não consigo carregar a presença de Deus de um jeitinho novo, do jeito que eu acho que tem que ser.
Ele não habita em paredes, ele habita em templo, em pessoas. E para ele habitar em mim, eu tenho que ver como eu estou carregando ele. E eu pergunto de novo, como é que você está carregando a presença de Deus? Davi foi carregar a presença de Deus do jeito dele. Do jeito dele. Eram para ter 4 pessoas, 2 de um lado, 2 do outro. Teriam que ser pessoas separadas, consagradas para levar a arca. Só os levitas levavam a arca. Aí ele pega 2, pega um carro, um jumento, faz um carro para poder pôr a arca em cima, e fez um ficar atrás e o outro na frente. Gente, isso é óbvio, não dá para carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Português claro, deu ruim, não deu certo. O boi tropeçou, a arca escorregou. Usar na boa intenção, o que ele foi fazer? Ele foi segurar a arca. A presença de Deus foi e matou. É muito sério isso aqui que eu estou pregando para você. Davi chorou naquele dia, Davi se contristou, Davi temeu. Por quê, pastor? Porque Davi foi imprudente. Então, por que a gente às vezes perde a presença de Deus? Por causa de imprudência. É imprudência. Pessoal, em nome de Jesus, vamos parar de ser imprudente. Vamos parar de agir com imprudência. Como é que você está carregando a presença de Deus dentro de você? Se você for imprudente, vai dar ruim, a presença de Deus vai embora. Você não vai conseguir vencer com imprudência. Às vezes você está sendo imprudente com o seu corpo, com a sua alma, com a sua vida, com as suas coisas. Olha ao seu redor e vê se não tem brechas na sua vida. Domingo que vem nós vamos participar da última Santa Ceia do ano. Domingo que vem nós vamos participar da última ceia de 2024. Como é que você quer chegar em 2025? Pelo amor de Deus, como você quer chegar? Tem uma coisa que eu preciso falar aqui, posso falar? Isso é uma coisa que o Senhor me repreendeu, eu tenho que falar para a igreja que Deus falou para mim. Que afinal de contas, eu tenho sido o referencial para muitos de vocês aqui. É verdade ou é mentira? Eu tenho que te falar uma coisa. Abra na segunda carta, no capítulo 6 aos Coríntios. Eu tenho que te falar isso. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Qual foi a última pergunta que Davi fez aqui, no último versículo que a gente acabou de ler? O que Davi falou aqui? Como eu vou trazer a presença de Deus até mim? E essa é a pergunta que eu te faço. Como que você vai trazer a presença de Deus para perto de você? Como que você vai manter a presença de Deus dentro de você? Porque eu vou te falar uma realidade, eu preciso te falar isso. Eu só sou feliz quando eu estou dentro da presença. Eu só tenho bênção quando a presença está em mim. Quem entende o que eu estou falando, diga glória a Deus. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Não tem felicidade sem a presença. Não tem como expulsar demônios sem a presença. Não tem. Não tem. Não tem como. Nós não conseguimos ser felizes sem Deus, porque a nossa felicidade está nele. O homem só se realiza quando ele está cheio do Espírito Santo. Não cheio do mundo, não cheio de si, não cheio de razão humana. Não, isso daí com o tempo você vai perceber, isso tudo vai se perder. Hoje você pode ter uma opinião, mas amanhã você vai ter outra. Hoje você tem um motivo, amanhã você vai ter outro. Hoje você está culpando alguém, mas amanhã você vai culpar outra pessoa. Porque você não entendeu ainda que o problema está em você, não está quem está à sua volta. Não são os lugares,
não são as pessoas. Nós temos que fazer um concerto com o nosso templo. É aqui, ó. Já percebeu que as pessoas ficam muito preocupadas em achar defeito no templo dos outros, mas não olha para o templo dela. E o dela talvez tenha uma brecha que está vazando a presença. E ela está preocupada com o outro. Geralmente quem está muito preocupado com o vizinho, perde a família. Quem está muito preocupado com o casamento dos outros, acaba perdendo o seu casamento. Quem está muito preocupado com a vida dos outros, acaba perdendo a sua vida. Você tem que olhar para dentro do seu templo e ver o que está aí dentro. O Davi, ele tinha essa preocupação. Como eu vou trazer a presença de Deus para a minha vida? E essa tem que ser sua preocupação a partir de hoje. Sua primeira prioridade é essa. Como eu vou manter a presença de Deus do meu lado? Como eu vou segurar Deus comigo? Porque sem Ele, eu não vou fazer nada. Porque Ele mesmo disse, sem mim, vamos lá, sem mim, não vou fazer nada. Então eu tenho que estar preocupado com isso. Ó, já percebeu a nossa vida de fases? Já percebeu isso? Existe a fase do filho, a fase do carro, compra um carro novo, ó, meu carro, e tem a fase do emprego, tem a fase, olha para mim, do filho, tem a fase da roupa nova, nossa, gostei dessa roupa, quando roda a roupa não te quer tirar do corpo, só usa ela. Tem a fase do tênis, tem a fase do celular novo, ixi, quando eu comprei esse celular, fica até soprando, não pode sujar a tela, mó cuidado, hoje, joga o celular para todo lado. Tudo é fase, é ou não é? O Espírito Santo não é uma fase, ele é eterno. Quem recebe o que eu estou falando, pessoal? Ele tem que ser eterno. Ele tem que estar com você. Não é um momento de paquera, não. Tem muita gente que tem Jesus como um paquera. Estou apaixonado por Jesus hoje, amanhã já troca ele por qualquer coisa. Já vende ele por qualquer coisa, igual o Judas. O Judas achou que ele estava fazendo um negoção danado. Ô Judas, eu vou entregar esse otário aí, tá aí falando que é filho de Deus, é filho de nada. Eu vi ele fazer uns milagrezinhos aí, pode ser que ele até seja aí um homem iluminado, mas filho de... Vamos falar a verdade, Judas não acreditava que Jesus era filho de Deus, não acreditava, ele não acreditava não. Mas na hora que ele entregou Jesus, e o espírito do remorso entrou nele, e ele viu que a maior riqueza não era as 30 moedas de prata, mas era aquele que ele entregou. Ele jogou as 30 moedas de prata para cima, ele quis reverter o negócio, mas para ele já estava tarde demais. E tem muita gente assim. Tem que acordar enquanto é tempo, só que ainda dá tempo para nós. O maior valor que você tem é o Espírito Santo. O maior valor que você tem, sabe o que é? É a presença de Deus andar com você. Se alguém tentar vir pela direita, pela esquerda, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o maior está com você, quem está no mundo lá fora. Você tem que ter Deus com você. E quem tem Deus não tem medo de nada. Quem tem Deus não tem depressão. Quem tem Deus, e eu posso falar com prioridade, quando o Espírito Santo saiu de mim, a depressão entrou. O medo entrou. Tudo entrou. Mas quando o Espírito Santo voltou... se quiser te contar essa parte do meu testemunho. Quando o Espírito Santo voltou em mim, quando eu voltei a buscar, mas não pense que foi fácil não. Porque Jesus, eu vou falar, Jesus, eu tenho que falar isso, eu vou falar, meu pai. Você está pensando que Jesus, me pegou a palavra, é a primeira safadinha da esquina que você pisca o olho? Você está achando que quando você perde o Espírito Santo para ele voltar para o seu corpo, é uma piscadinha aqui, Jesus, volta comigo aqui, é uma dancinha, é o Senhor? É muito choro, é muita humilhação, é muito querer. E é nessa hora que tem gente que não consegue. Por quê? Porque ele não consegue se entregar. Ele não consegue, porque ele vai ter que abrir mão de tudo. E tem gente que na hora de abrir mão não quer abrir. Para abrir mão de uma coisa é um sacrifício. Porque é muito agarrado às coisas do mundo. Eu tenho que entrar no céu só com uma coisa, só com o Espírito Santo dentro de mim. Mas tem gente que quer ir para o céu, mas quer ir assim, ó. Vem cá, Bruno. Eu quero ir com o Bruno para o céu.
Eu quero ir para o céu, mas quero ir com o Gustavo. Quem que eles são? São os amigos de cachaça, vamos? Amigo de pinga, amigo de fofoca, amigo de mentira. Vamos para o céu, eu quero ir para o céu, mas eu quero ir para o céu com tudo isso que eu tenho comigo, eu quero ir com eles. E eu posso te falar? Não tem como ir para o céu com essas coisas. Ou eu abro mão, cai fora suas cachaças. Desculpa falar isso, mas é verdade. Cai fora essa pinga, cai fora a fofoca, cai fora coisa ruim. Ou a gente abre mão, ou não vai. Por isso que a Bíblia fala, é melhor entrar no céu sem um braço do que com o corpo inteiro. Se o olho te faz pecar, arranca. Quem vai chegar em casa e arrancar o olho não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. É arrancar o que o diabo está mostrando para você. O que está diante dos seus olhos que é demônio puro, mas você está lá com o zoião lá assim, ó, fisgado. Cuidado, hein? Cuidado. Se alguma coisa está te fazendo pecar, passou meu braço, está fazendo pecar, arranca fora. Não é cortar o braço fora, não. É tirar as mãos de uma coisa que você não tem que pôr a mão. É renunciar a sua carne. Se não fizer isso, a presença não volta. Eu tive que abrir mão de tudo, porque na verdade eu perdi tudo, né? Mas aí eu tive que abrir mão de tudo que imaginar que você imaginar, eu tive que abrir mão de tudo. E chegar a um ponto que falar assim, Deus, eu não tenho mais nada, eu só quero a Ti. Porque afinal de contas eu não sabia nem se eu ia viver. Eu podia morrer. Então eu falava, não tenho mais nada, então quer dizer, a única coisa que eu tenho é Deus. Comecei a buscar Deus. Engraçado, comecei a buscar Deus. Cadê a depressão? Não fui para psicólogo, não tomei remédio, não fiz tratamento nenhum. Engraçado, né? O Espírito Santo entrou, a depressão saiu. O Espírito Santo entrou, a doença saiu. O Espírito Santo entrou, eu me levantei. Você tem que se levantar. Pode contar o puxão de orelha que eu tomei do Espírito Santo? Vou te contar. 2019 foi a última vigília que você passou o momento da meia-noite, na passagem de ciclo comigo, lá no altar. Os outros anos você passou aonde? Não foi na minha presença no altar, porque o local que eu te chamei para estar é lá. Aonde você passou? Deus me puxou a orelha. Porque antes da pandemia, eu não passei em nenhum momento, depois que eu voltei firme com Deus, eu não passei em nenhum momento fora da presença de Deus no momento da meia-noite. Por quê? Olha, pastor, nós estamos trocando um ciclo ali. Nós estamos entrando num semestre novo da nossa vida. Como que eu vou entrar num semestre longe da presença? Mas você está ali com amigos ali, mas você não está ligado com Deus, você está ligado com churrasco, você está ligado com amizade, você está ligado com uma bebida refrigerante me esperando, a minha coca, está ligado com isso. Mas cadê Deus? Por isso esse ano, no final do ano, vai ter vigília. Nós vamos passar o momento da meia-noite na presença de Deus aqui. Sabe por quê? Porque vamos falar a verdade, quantas pessoas chegam em janeiro e passam um sufoco aqui? Um ano é difícil, aquele ano de... Já percebeu como ficou difícil 2020, 21, 22, 23? Por quê? Passando longe da presença. Passando em qualquer outro lugar, mas não na presença. Ligado com Deus. Olha para mim, no momento da meia-noite, de 2024 para 2025, eu vou estar aqui na presença. Eu vou fazer 12 minutos da meia-noite a meia-noite e 12. Sabe para quê? Para abençoar todos os meses de 2025. Ninguém pode passar fora da presença, irmãos. A gente tem que estar na presença de Deus, mesmo porque caiu no meio da semana, caiu terça-feira. Nós vamos estar na presença de Deus aqui. Diga glória a Deus, pessoal. É importante a gente estar na presença. Não ficar fora. Abra aí 2ª carta aos Coríntios, capítulo 6. Olha o que está escrito aqui. Pega uma caneta se você quiser. Pastor, como é que eu trago a presença de volta? Essa foi a pergunta de Davi. E a resposta está aqui. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, fala o seguinte. Olha o versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com o quê? Com a injustiça. E que comunhão tem a luz com o que, igreja? Que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o que, igreja? Que parte tem o fiel com o que, igreja? O infiel. E que consenso tem o templo de Deus, que é o seu corpo, com o que, igreja? Com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Oh, meu irmão.
Que comunhão tem entre luz e trevas? Como que eu vou habitar com a presença de Deus, mas buscando trevas? Tendo comunhão com trevas? O meu corpo é templo do Senhor, mas o meu corpo está cheio de ídolo. Quem são os vossos ídolos? Nada pode estar no lugar de Deus, irmãos. Nada. Eu não tenho ídolo, eu tenho o Espírito Santo. Não tem que ter nada na frente de Deus. Quem está recebendo essa palavra? Diga glória a Deus, pessoal. Ele fala no 17, pelo que saí do meio deles. Olha que forte. Quando a gente coloca ídolo, pecado, matéria, desejo, o Espírito Santo, ele sai. 17, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu, que igreja, vos receberei. Ou seja, essa parte das coisas imundas. Eu saí do meio deles. Quer que eu volto? Larga as coisas imundas. Larga. Eu saí, mas eu posso voltar. Isso que Deus está me falando. Eu quero voltar, mas para eu voltar, tem que fazer o quê? Larga as coisas imundas e eu receberei. Tem que largar. Tem que deixar. Versículo 18. E eu serei para vós pai. Aleluia. Diga glória a Deus. Levanta a mão direita para o altar. Você não tem padrasto, você tem um pai. Um pai que quer, irmão, te abraçar, um pai que quer te ajudar. Olha o que ele fala. E eu serei pai para vós, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Dá uma ligação de novo bem forte para ele. Quem quer essa palavra, diga glória a Deus. Quem recebe, eu recebo.